Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma das nossas videoaulas. Hoje o objetivo da nossa videoaula é discutir os princípios orçamentários e quais são as suas influências no orçamento público, beleza? Vamos começar diretamente com os nossos princípios orçamentários. Vamos para os slides. Os princípios orçamentários, então. Esses princípios eles são regulamentados atualmente pelo Manual Técnico Orçamentário, o MTO, que tem edições feitas anualmente. Nós já temos a edição que serve como base para a elaboração do orçamento do ano de 2021. Então a gente vai usar o MTO de 2021. E lá no MTO traz o conceito do que é o princípio orçamentário, que nada mais é do que regras básicas, diretrizes que têm por objetivo fazer com que a construção do orçamento seja eficiente, seja transparente e que possibilite que a execução e o controle do orçamento sejam válidos. E, considerando que nós temos na legislação máxima do país a Constituição Federal, ela estabelece que os orçamentos devem ser construídos a partir daquela estrutura que a gente já conhece, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. E também estabelece que esses princípios vão ser caracterizados em dois grandes grupos, segundo o MTO. Os princípios que são estabelecidos a partir de atos constitucionais e infraconstitucionais. O que são atos constitucionais e infraconstitucionais? São aqueles que estão previstos na lei, tanto na Constituição como nas leis complementares e nas leis ordinárias que complementam a Constituição. E também pela doutrina. O que é a doutrina? É uma forma que foi sendo gerada a partir de vários estudos e que foram sendo aproveitados, independentemente de estar na lei, ele passa a ter uma validade muito importante para a construção do orçamento, tá ok? Agora então vamos verificar quais são essas regrinhas que nós temos. É lógico que por objetivo aqui, já que foram classificados no MTO dois grandes grupos, nós vamos separar os princípios de acordo com esses dois grandes grupos, certo? E o primeiro que vai aparecer para nós são os princípios baseados nas normas jurídicas, que são aqueles classificados como constitucionais ou infraconstitucionais, certo? São a Constituição Federal e as leis que vão complementar ela, certo? Segundo essas normas jurídicas descritas no MTO, nós temos 6 princípios. O primeiro deles seria o princípio da unidade ou totalidade. Ele leva em consideração que o governo deve elaborar um único orçamento. Esse princípio está demarcado na Lei 4.320, a gente já viu que é a principal lei da contabilidade pública, no seu artigo 2º. E lá, esse princípio da unidade e totalidade está dizendo que tem que ser um único orçamento. Todo o governo, dentro da sua esfera, deverá fazer um único orçamento, não pode fazer vários orçamentos. Tá ok? Isso é o princípio da unidade ou totalidade. É lógico que a gente tem que lembrar que o governo federal vai fazer um, cada governo estadual vai fazer um e cada governo municipal vai fazer um. Então, é unidade respeitando o ente da federação. Perfeito? Vamos para o próximo princípio. O próximo princípio é o princípio da universalidade. E esse princípio, ele diz que todas as receitas e todas as despesas deverão ser relacionadas no orçamento. Então, eu não posso deixar receita e nem despesa de fora do orçamento na hora da sua elaboração. Esse princípio diz que é muito importante e é condicionante de lei que todas as receitas e despesas estejam dentro de um único orçamento. Já unidade, um único orçamento, universalidade, todas as receitas e despesas. Também está prevista lá no artigo 2º da Lei 4.320. Vejam só, estão todos mencionados em lei, por isso que são chamados de constitucionais ou infraconstitucionais. O próximo princípio que é trazido pelo MTO é o princípio da anualidade ou periodicidade. Esse princípio da anualidade, ele diz
especificamente que a execução do orçamento deve ser feita num período de 1 ano. E a gente já estudou que a LOA vale para 1 ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias também tem a finalidade de 1 ano. E por que foi colocado periodicidade? Porque periodicidade lembra período. Se lembra período, a gente tem que lembrar que existe o PPA, e o PPA são para 4 anos. Então, essa anualidade ou periodicidade refere-se a período e, mais especificamente na LOA, da anualidade que tem que ser executada dentro de um único ano. Também está no artigo 2º da Lei 4.320. O próximo é o princípio da exclusividade. Esse princípio já não está previsto, não é especificamente vinculado à Lei 4.320. É um princípio que está descrito no artigo 165 da Constituição Federal, que está dizendo que todas as matérias que vão entrar na lei orçamentária têm que ser especificamente vinculadas a receita e despesa. Eu não posso colocar nada na lei orçamentária anual que seja diferente da caracterização da previsão das receitas e da fixação das despesas. Então, a gente já tem 4 princípios elencados até agora. O outro princípio que o MTO traz é do orçamento bruto, que está no artigo 6º da Lei 4.320 de 1964, que diz que a confecção do orçamento deverá prever tanto a receita quanto a despesa no seu valor total, sem fazer nenhuma dedução, nenhum abatimento, deixar nada de fora. Então, quando vai fazer a previsão da receita ou a fixação das despesas, não pode fazer nada que deixe algum valor de fora. Então, tem que prever o total das receitas e tem que prever o total das despesas. Esse é o princípio do orçamento bruto. E o último princípio que o MTO traz trata da não vinculação da receita dos impostos. É o artigo 167 da Constituição Federal, que os impostos eles servem para custear todas as atividades do governo. E não pode haver uma vinculação de receita de imposto para um órgão ou para uma atividade específica, certo? Então, deixe bem destacado que é impostos, porque a gente vai aprender logo quando a gente começar a entrar na discussão das receitas, a gente vai verificar a diferença entre imposto e os outros tributos. Então, a receita de impostos não pode ser vinculada a nenhum órgão e nenhuma despesa específica. Ela tem que atender todos. Então, é muito importante que a gente entenda que tem que deixar destacado que é a receita de impostos. Com isso, a gente chega à totalidade dos 6 princípios que estão previstos nas normas jurídicas e estão descritos no MTO de 2021. Espero que vocês tenham compreendido essa característica das normas constitucionais e infraconstitucionais que a gente classificou aqui, como o próprio MTO diz, de normas jurídicas. Agora nós vamos passar para os princípios que são descritos na doutrina, certo? E quando fala da doutrina, a gente vai reportar a vários estudiosos, várias pessoas que se dedicaram a estudar os princípios e colocaram as suas ideias, fizeram compilação de dados, foram fazendo com que essas ações de princípio ficassem caracterizadas como necessidade enquanto princípios orçamentários, certo? Aqui é importante destacar que eu tive a oportunidade de escrever um livro sobre o orçamento público e então eu estou utilizando ele como base. Quanto à doutrina, nós vamos estudar 7 princípios distintos. A gente já viu 6 das normas jurídicas e agora vamos verificar os 7 que são mais utilizados na doutrina. Podem haver outros, tá ok? O primeiro é o princípio do equilíbrio. Ele diz que na hora de elaborar o orçamento, deverá haver um equilíbrio entre receitas e despesas. O total das receitas previstas é o valor que vai poder ser fixado. Então, por isso, esse princípio de equilíbrio. A igualdade entre receitas e despesas no momento da proposta da criação da lei orçamentária anual, certo? Ficou claro? Muito bem. Vamos para o próximo. O
princípio da sinceridade e exatidão. Esse princípio, gente, eu sou um dos maiores defensores desse princípio e tem se demonstrado nesses últimos anos que eu tenho acompanhado o orçamento, que ele tem sido feito, tem sido cumprido. O que significa sinceridade e exatidão? Que a hora que o gestor for elaborar o orçamento, ele tem que demonstrar com exatidão e ser muito sincero no sentido de demonstrar todas as receitas que ele tem. Esse princípio acabou sendo muito importante para que a gente coloque de uma forma bastante profissional todos os valores exatos, e a gente seja o mais sincero possível enquanto gestor na hora de elaborar o orçamento, colocando todas as previsões corretas de arrecadação e, consequentemente, a partir do princípio do equilíbrio, todos os valores a serem gastos. Tá ok? Muito bem. Clareza. Esse princípio da clareza, ele tem por objetivo deixar o mais transparente possível, mais claro possível, mais fácil de se identificar as características do orçamento na sua constituição. Então, deixar o mais simples possível na hora de elaborar o orçamento, mais claro, deixar com que os programas sejam bem fáceis de serem entendidos, que os valores que sejam destinados sejam bem simples de serem identificados. Isso é o princípio da clareza. Princípio da flexibilidade. Apesar de ser um princípio estabelecido na doutrina, segundo o MTO, é um princípio que tem uma base legal. É o artigo 40 da Lei 4.320, que trata dos créditos adicionais. Nós vamos estudar um pouquinho à frente também o que são créditos adicionais, mas especificamente é interessante a gente entender a flexibilidade, que é para não deixar o orçamento muito rígido, muito engessado, sem que possa haver modificações. Lembrando que a gente vai fazer o planejamento, no planejamento a gente tem que elaborar a proposta, e a proposta ela tem que ser muito bem elaborada. Mas a gente tem que lembrar que o orçamento vai ser executado. Então, o princípio da flexibilidade é já no momento da previsão imaginar quais são as possibilidades de flexibilizar o orçamento, fazer algumas alterações quando forem necessárias. Então, esse é o princípio da flexibilidade. E lá os créditos adicionais na legislação diz que pode haver alterações no orçamento. Claro, com toda a justificativa, com todas as fontes, nós vamos aprender isso à frente, tá ok? O quinto princípio, especificação. O princípio da especificação tem por objetivo deixar destacado de forma mais objetiva possível quais são as ações que devem ser executadas. Não deixar na generalidade. Vamos executar obras. Mas quais obras? Então tem que especificar, ser claro que vão ser obras e ainda especificar quais são as obras que vão ser executadas. Então isso é muito importante, são princípios que vão fazer com que o orçamento seja feito de uma forma muito profissional e tenha a condição de ser cada vez mais aproveitado na sua execução. Vamos lá para o sexto princípio, que é o princípio da legalidade. E esse princípio da legalidade não precisava nem ser um princípio orçamentário, porque ele é um princípio já da administração pública que está destacado no artigo 37 da Constituição Federal. Então, a legalidade significa que todos os atos têm que ser legais. Automaticamente, a gente já sabe que tanto o PPA, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como a Lei Orçamentária Anual são leis. Então, eles já cumprem esse princípio. Mas eu achei muito importante deixar destacado a legalidade e também mais um princípio, que é o último que nós vamos estudar agora, que é o princípio da publicidade. Por quê? Porque também é um princípio que está previsto no artigo 37 da Lei da Constituição Federal, que diz que todos os atos da administração pública têm que ser publicizados, têm que ser públicos. Então, o da publicidade leva em consideração a sua publicação em Diário Oficial da União. Esse é obrigatório. Mas eu acho que, para além desse princípio, com sua obrigatoriedade no Diário Oficial da União,
nós poderíamos cobrar um pouquinho mais da publicidade em outras ferramentas de publicidade, de transparência, tá ok? Então, esse princípio é um princípio que é cumprido legalmente falando, mas eu acho que ele poderia ser melhor aplicado ainda. Eu deixei destacado que esses princípios estão lá no material que eu produzi, que foi publicado em 2012 pelo Instituto Federal do Paraná, estão na página 101 a 104. Lembrando aqui, que é muito importante, que eu trouxe para vocês os 6 princípios das normas jurídicas e os 7 princípios que nós utilizamos como parâmetro da doutrina. Podem haver outros estudiosos podem ter elencado outros princípios. Contudo, eu não passei para vocês por escrito cada um deles, né? Nossa slide trouxe a cada um deles destacado aqui. Eu expliquei para vocês. Vocês vão poder utilizar essa videoaula para sempre que tiver dúvidas ir lá tirar suas dúvidas, mas também vocês podem pegar o MTO que eu vou disponibilizar e o livro que eu também vou disponibilizar para vocês consultarem. Então, na hora de estudar, nesse momento que nós estamos aí em atividades remotas, vocês podem utilizar esse material para estudar além dessa explicação que eu tenho, que eu dei para vocês. Então, eu passei a explicação e vocês ainda podem utilizar esse material para fazer as consultas complementares. Então, agora com esses 13 princípios que nós verificamos hoje, a gente encerra a nossa aula. E eu gostaria de pedir para que vocês executem, façam as atividades que eu estou mandando, para que vocês possam testar os seus conhecimentos e eu possa ver se vocês estão conseguindo acompanhar. E também gostaria de pedir aqui para vocês para que se cuidem, né? Façam todas as medidas preventivas para que vocês fiquem com muita saúde, né? Se forem sair, usem máscara, evitem sair, mas se forem sair, usem máscara. E também, quando voltarem para casa, lavem bem as mãos com água e sabão, para que vocês estejam prevenidos quanto o Covid-19 aqui nessa pandemia. E também queria lembrá-los que eu vou mandar para vocês o link do MTO e também o livro que eu utilizei como parâmetro, aquele que eu produzi pelo Instituto Federal do Paraná, eu vou mandar no e-mail, tá ok? Vou mandar esses slides que a gente usou hoje também, para que vocês possam acompanhar, tá ok? Grande abraço virtual para vocês e até a nossa próxima aula.